O estudo de hoje tem como título A Recompensa pela Fidelidade. Como é que nós podemos ser fiéis a Deus? Como podemos buscar a Deus e ser a Ele fiéis? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível adorar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Outra versão desse mesmo verso diz assim: ele é um remunerador, ele se mostra o remunerador daqueles que o buscam. Ele nos dará a sua recompensa. A recompensa é de Deus, irmãos, e é Ele quem vai nos dar. Apocalipse 22, 12. Eis que venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ora, o Senhor Jesus está dizendo aqui que o que vai evidenciar que nós merecemos recompensa são as nossas obras. Mas vamos ainda ver hoje, será que isso é salvação pelas obras? A recompensa, irmãos, a recompensa de Deus, ela é indescritível. Veja o texto da nossa lição, o texto do livro O Grande Conflito. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Indescritível, irmãos, não podemos descrever a recompensa. Quando João descreveu a cidade santa, irmãos, a Nova Jerusalém, ele utilizou elementos humanos, os mais brilhantes e caros e preciosos que ele podia usar: ouro, prata, pérolas, pedras preciosas, luz. Entretanto, irmãos, isso ainda é uma pálida ideia do que Deus tem preparado, da recompensa que Deus tem preparado. Esta recompensa foi prometida pelo Senhor Jesus. Veja-nos nas bem-aventuranças, em Mateus 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, enquanto crentes, vocês vão sofrer perseguições. Nós não temos sofrido perseguições, irmãos. Quem sabe, poucos de nós têm sofrido provações e perseguições. Mas o Senhor está dizendo assim: quando isso acontecer, vocês são felizes, porque é grande a recompensa. Grande é a recompensa que o Senhor tem para dar aos seus filhos fiéis. Jesus é o autor desta recompensa, irmãos. Jesus é o autor desse presente. E eu quero novamente salientar, não é uma recompensa por alguma coisa que fizemos e agora mereçamos, mas é uma dádiva de Deus, um presente. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está prometida, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Como é, irmãos, correndo com perseverança? Aqui ele usa uma figura de uma prova olímpica, de uma corrida olímpica. Corramos com perseverança. Um corredor, irmãos, um atleta, para vencer, ele tem que ter perseverança, ele não pode desistir. Ele não pode desistir quando os seus músculos estão doendo. Ele não pode desistir quando a sua mente diz: para, não vai dar. Mas tem que correr com perseverança. Olhando para quem? Olhando para o Senhor Jesus, o autor, aquele que é o autor da nossa fé, aquele que efetiva a nossa fé. Salvação, irmãos, é somente pela fé. Não é por nenhum outro meio, somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela fé e nós agora somos fiéis a Deus também pela fé. Nós não somos fiéis a Deus, irmãos, por obrigação,
mas nós somos fiéis a Deus, devemos ser fiéis a Deus, como uma demonstração de amor, por um amor tão grande que o Senhor demonstrou primariamente para nós. Não existe justificação ou salvação por obras. As obras nunca nos justificariam diante de Deus. Somente o que nos justifica diante de Deus é o sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja um texto da nossa lição da Escola Sabatina. Ser recompensado pela fidelidade, no entanto, não é o mesmo que salvação pelas obras. Qual ser humano tem obras boas o suficiente para obter mérito diante de Deus? Ninguém, é claro. E agora eu quero parar aqui e vamos perguntar. Você tem boas obras para se apresentar diante de Deus? Provavelmente, nós não temos boas obras nem para nos apresentar diante de outros homens, de outros seres humanos. Ainda mais diante de Deus. Nunca teríamos obras suficientemente boas para nos apresentar, justificar diante de Deus. Ninguém tem, então, essas obras. Por isso foi necessária a morte de Cristo na cruz. Se pudéssemos nos salvar pelas obras, Jesus nunca teria ido para a cruz. A salvação é pela graça. Veja o texto do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 11, verso 6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Veja, irmãos, uma argumentação filosófica do apóstolo Paulo. Ora, a salvação é pela graça, não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, se não fosse pela graça, se fosse pelas obras, a graça não existiria. A graça não é graça. Recompensas, em vez disso, são a obra de Deus por nós e em nós. Essas são as recompensas, as dádivas, como eu quero salientar bem. As dádivas que Deus dá para nós e em nós. Salvação somente pela graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é um presente. A recompensa vai ser evidenciada, a recompensa vai ser dada por conta das nossas obras, mas não as obras que nos salvam, não obras feitas para a salvação, mas obras que são produto da salvação, obras produzidas pela graça. Há um verso na Bíblia que diz assim, que o Senhor nos preparou para as boas obras. São essas obras, irmãos, que vão evidenciar a nossa fidelidade a Deus, a nossa fé a Deus. Essas obras é que vão dizer que nós estamos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo.